Olá, mais uma vez aqui no canal do Enem, professor Michael Gandhi. Hoje, com a segunda parte sobre funções, nós vamos trabalhar aqui os gráficos, tá certo? Vamos ver quando é que um gráfico é crescente, quando é que um gráfico é decrescente, o gráfico da função afim, linear, função constante. Vamos ver aqui algumas aplicações, tá certo? E você, como sempre, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, tá certo? E também deixe seus comentários, eu quero saber e eu quero ouvir os feedback de vocês das aulas, então deixe seus comentários, se for o caso, deixem perguntas que vocês serão realmente respondidos, tá bom? Hoje a aula é sobre função e nós vamos começar agora. Bom, essa segunda parte de funções, nós vamos trabalhar os gráficos, nós vamos saber como é que faz o gráfico, tá certo? Na última aula, eu falei que era muito importante o coeficiente linear de uma função do primeiro grau para nós esboçarmos os gráficos, tá certo? Outra coisa também que você deve saber é quando a função ela é crescente e quando a função ela é decrescente. Isso é importantíssimo para você esboçar o gráfico de maneira bem rápida, tranquila, sem dúvidas, porque você realmente tem que estar preparado e sabendo realmente a matéria como realmente deve ser para o Enem, para não gerar dúvidas. Então é o seguinte, o gráfico de uma função do primeiro grau ou função afim, ela é uma reta, certo? Então, primeiro, para passar uma reta, eu tenho que ter pelo menos, uma única reta, eu tenho que ter pelo menos 2 pontos, Porque por um ponto eu passo infinitas retas, mas por 2 pontos eu passo uma única reta, E essa reta, ela pode ter vários sentidos, Então, dependendo do sentido dela, nós podemos afirmar que a função ela será crescente, ou seja, a partir do momento que o x, que é o domínio, ele for aumentando, a função ela também vai crescendo, vai aumentando também. Ou ela pode ser decrescente, que seria a partir do momento que o x vai aumentando, o nosso f de x, ou a imagem, ela vai caindo, vai decrescendo constantemente. Então, essa é a diferença entre função crescente e função decrescente. Mas, ao olhar a função, como identificar de cara se ela é crescente ou decrescente? Bom, então a função ela é crescente quando o a, que é o coeficiente angular, quando a, que é o coeficiente angular, ele for maior do que zero. Maior do que zero significa que ele é positivo, certo? E ela será decrescente quando a for menor do que zero. Quando for menor do que zero, a gente diz que ele é negativo. Professor, daí eu já consigo tirar alguma coisa? Já consegue. Só em ver que o a é positivo, você tem ideia, ó. Só em ver que o a é positivo, a sua função ela já terá esse sentido, ó. É uma reta nesse sentido. Ela pode ser até um pouco mais acima, ela pode ser um pouco mais abaixo, mas sempre nesse sentido, onde a gente consegue enxergar que para cada x, para cada x que eu pegar, e eu vou ter um y correspondente, então se eu aumentar o valor de x, eu também vou aumentar o valor de f de x, certo? É uma maneira de reconhecer a função do primeiro grau. Deixa eu refazer aqui esse gráfico para vocês. Ó. Então, eu tenho aqui meu gráfico, certo? De uma função crescente. Eu vou pegar aqui um x1, logicamente, eu vou ter meu y1 ou f de x1, vou pegar aqui um x2, eu vou ter aqui, logicamente, um y2 ou f de x2, e o que é que a gente consegue observar? Que o x2, ele é maior do que o x1, lógico, ele está depois, aqui é o zero, então o x2 está depois do x1,
E sempre que isso ocorre, e nós também conseguimos perceber que a imagem do x2 também é maior do que a imagem do x1, né? O y2 é maior do que o y1. Então, sempre que isso ocorre, nós temos que a função é crescente. É uma outra maneira. Você tem aqui a função, certo? Você tem a função, e aí você consegue observar que se você pegar um ponto após o outro, a imagem também desse novo ponto, que é maior, também será maior do que a do primeiro. Então, nós estamos percebendo que a função ela está crescendo. Para quanto maior o valor de x, maior vai ficando o valor de y. Então, a função realmente é crescente. Agora, quando a função é decrescente, ou seja, quando o a é negativo, né, e o a é menor do que zero, nós temos justamente o contrário. Ó. O gráfico é nesse sentido. Olha a diferença. Nesse sentido, para cima, ó, refazendo aqui, ó, nesse sentido para cima, crescente. Nesse sentido, ó, para baixo, nós temos a função decrescente. Se eu pegar aqui um x1 e se eu pegar um x2, o que é que eu posso notar? Que mesmo escolhendo um x2 que fosse maior do que o x1, a imagem do x2 ela é menor do que a imagem do x1. Isso é o que ocorre na função decrescente. Eu pego um ponto do x após o primeiro, mas a imagem não é maior. A imagem ela se torna menor. Então, nós estamos vendo aqui que o valor, as imagens estão diminuindo. Então, por isso que o nome dessa função é função decrescente. Então, para saber, já tendo a função, para saber se ela é crescente ou decrescente, você basta olhar o valor, o sinal do A. Se o A é positivo, ele é crescente, se o A é negativo, ele é decrescente. E se você tiver um gráfico, é só observar se pegar um valor de x após o primeiro, se as imagens também são maiores, certo? x2 maior do que x1, isso implica em y2 maior do que y1. Ou x2 maior do que x1, isso implica um y2 menor do que y1. Isso é o que vai diferenciar, dado o gráfico, uma função crescente e uma função decrescente. Isso é importantíssimo, pessoal. Bom, então, o que é que seria o gráfico da função afim? Quando a gente fala função afim, é aquela função que tanto tem o A quanto tem o B. Ou seja, tanto tem o coeficiente angular quanto tem o coeficiente linear. Então, a função ela é completa. Ela tanto tem o A quanto tem o B. E aí eu coloquei aí os exemplos de como montar um esboço de um gráfico justamente em relação a estas funções e diferenciando quando ela é crescente e quando ela é decrescente. Para montar um gráfico de uma função afim, você não precisa ficar supondo valores para x, e aí você vai encontrar várias imagens, e essas imagens, né, você vai criar esses pontos que são, né, par-ordenados, e aí você vai ligar esses pontos, e aí vai montar a sua função. Demora muito, demora muito. O que você precisa saber para esboçar o gráfico da função afim? Você só precisa saber do B e se ela é crescente ou decrescente. A partir do B você traça a reta. Nesse sentido, ó, do jeito que está aqui, se ela for crescente. E se ela for decrescente, é no outro sentido. Se você quer dar mais informações, isso aqui é só para esboçar o gráfico, mas se você quer dar mais informações ao seu gráfico, você ainda pode marcar raiz. O que é que seria a raiz? A raiz de qualquer função é aquele valor de x que torna a função igual a zero. Ou seja, o que é a raiz? O que é a raiz? Para encontrar uma raiz, é só você pegar a função igual a zero. Aquele x que você encontrar que tornou a função zero é o que nós chamamos de raiz. Então, você marcou o B, marcou a raiz, ligou os pontos, está feito o gráfico. E perfeito, certo? Porque você tanto tem um ponto onde o gráfico vai tocar o y, quando você tem um ponto onde o gráfico vai tocar o x. Então, dica Gandhi. Primeira dica Gandhi de hoje.
gráfico sempre, não é quase sempre não, sempre tocará o eixo y no B. Então, sempre tocará o eixo y no ponto B. Então, esse ponto é certo. Você procura o B, já marca o B. E a partir do momento que você sabe se ela é crescente ou decrescente, você já pode fazer um esboço do gráfico. Ok? Perfeito? Vamos para o próximo, então. Bom, então eu tenho aqui dois exemplos. Esboço o gráfico das funções y igual a 2x mais 6 e o item B, y igual a menos 3x menos 12, ok? Queria agora, pessoal, que vocês dessem um pause aí no vídeo e tentassem fazer esses gráficos. Tentem fazer esses gráficos e daqui a pouco eu continuo, tá bom? Bom, então retomando aqui o vídeo, né? Nós temos o primeiro gráfico, o item A, y igual a 2x mais 6, onde nós percebemos o quê? Que o A vale 2 e o B vale 6. Isso já me diz que a função é crescente, porque o A ele é positivo. Ó. O A ele é positivo, a função é crescente. Então, se você quer fazer o esboço desse gráfico, basta você fazer isso. Ó, mole, mole. Você só quer o esboço do gráfico, você não está querendo um gráfico perfeito. Marca o B, que é o 6. Como a função é crescente, nesse sentido. Pronto, está feito o gráfico. Às vezes no Enem ele só pede para você esboçar o gráfico. Então está feito. Basta você marcar o B, que é no Y, sempre, e saber que a função é crescente ou decrescente. E está feito o gráfico. Se você quer justamente esse ponto, que é a raiz, que é onde o gráfico toca o eixo x, basta você igualar a função a zero, que é justamente o valor que torna a função zero. E às vezes nem precisa. Por exemplo, essa. Qual o valor que eu devo multiplicar o 2 para que eu possa somar com 6 e dar zero? Só pode ser o menos 3, porque menos 3 vezes 2 é igual a menos 6 mais 6 é zero. Mas você pode fazer algebricamente. Os alunos gostam de fazer a álgebra, né? 2x mais 6 igual a zero. Então, 2x igual, passando 6 para o outro lado, menos 6. X é igual a menos 6 por 2, que é igual a menos 3. Então, este ponto aqui é o menos 3. Mas para efeito de esboçar o gráfico, nem precisava. Você só precisava marcar o B no Y e saber se ela era crescente ou decrescente. E só, mais nada. Vamos agora aqui para o item B, já que você já fez aí em casa, né? Ó, no B, vamos fazer aqui do mesmo jeito. O B é menos 12, o A é menos 3, função é decrescente, e o B é igual a menos 12. Se você marcar aqui o menos 12 e passar um gráfico nesse sentido, pronto, já está feito o esboço do gráfico. Função é decrescente, então ela só pode ser nesse sentido. Passando no Y no B, acabou, está feito. Mas se você ainda quer saber quanto é esse ponto, né, que é o que nós chamamos de raiz da função, porque é onde vai tocar o eixo x, basta você pegar o 3x menos 12 e igualar a zero. Então vai ficar menos 3x igual a 12, onde x é 12 dividido por menos 3, mais com menos dá menos, e 12 por 3 dá 4. Então esse ponto aqui é o menos 4, a função está mais arrumadinha. Mas para realmente esboçar o gráfico, para você marcar lá na sua prova lá do Enem, qual o gráfico que se apresenta para essa função, não precisa isso. Marque o B, olhe só se é crescente ou decrescente e acabou. Passo para a próxima questão, tá bom? Vamos agora prosseguir aqui. Função linear. A função linear é uma função do primeiro grau também, só que ela tem uma particularidade. Qual a particularidade dela? Vocês estão observando que o f de x ele é apenas igual a x. Está faltando quem? Está faltando justamente o b. O b vale zero. Se o b vale zero, característica principal da função linear, ela tem que passar na origem. Se você tem uma função da forma ax,
ou seja, que ela não tem o b, e o b vale zero, e essa função, você lá na hora que estiver marcando ou construindo o seu gráfico, essa função não estiver passando no zero, está errado. Ou se for para marcar e tiver uma função que não esteja passando no zero, descarte de cara, porque toda função linear tem que passar no zero. Vamos ver aqui quando ela se comporta quando é crescente e quando ela é decrescente. Olhem, presta atenção, está aqui o zero, ó, passando no zero quando é crescente e passando no zero quando ela é decrescente. Crescente sempre nesse sentido, decrescente sempre nesse sentido. Então não esqueça, a função linear é a característica dela que o b é zero, então o gráfico tem que passar no zero. Outro detalhe também importante da função linear. Professor, o b vale zero, ele tem que passar no zero por conta disso. E a raiz? O pior é que a raiz também é zero, viu? Porque quando eu pego ax igual a zero, qual o valor de x que multiplicado por a vai resultar em zero? Só pode ser o próprio zero. Então, tanto o b é zero na linear, quanto a raiz também é zero. Professor, como é que eu vou marcar o gráfico? Você vai fazer da seguinte maneira. Vamos ensinar agora. Esboce o gráfico das funções y igual a 2x e y igual a menos 3x. Ó, mais uns segundinhos aí para vocês. Façam um pause agora no vídeo. Tentem fazer esse gráfico e daqui a pouco você retorna com o vídeo, tá certo? Bom, retomando aqui o vídeo, nós temos y igual a 2x. O 2, ele é positivo, ou seja, o a é positivo, a função é crescente. O b vale zero, porque nós temos a função linear. Então, eu sei que tem que passar no zero. Tem que passar no zero e o a é positivo, que é crescente, então nós temos uma função assim. Está feito o gráfico, está esboçado o gráfico. Professor, mas se eu quisesse marcar outro ponto, poderia? Poderia, não tem nenhum problema. Essa função aqui, você, em vez de você encontrar o b, né, marcar o b e marcar a raiz, essa aqui você tem que passar no zero. E para saber mais ou menos como é a inclinação, você pode supor aqui um valor para x. Qual o valor que eu sugiro? Um valor que não seja muito difícil para você, um valor que não seja difícil para ninguém, que seria o 1. Então, se eu calcular aqui o f de 1, ou seja, quando x vale 1, o nosso resultado é 2. Aí eu podia marcar aqui x1, y2 e ligar do zero para esse ponto. Não tem problema algum. Mas o esboço do gráfico já estava feito. Você só precisava saber que tinha que passar no zero e que tinha que ser crescente. Isso é uma dica importantíssima para você ganhar tempo, tá bom? Olha aqui no item B. No item B do mesmo jeito, ó. Passa no zero, é decrescente, acabou. Está feito o gráfico. Olha que interessante. Você já fez um gráfico tão rápido na vida desse jeito? Tenho certeza que não. Fica f de 1, f de 2, f de 3. Não precisa disso. Se é linear, marcou o zero, é crescente ou decrescente, já sabe qual o sentido. Mas se você quiser marcar mais um ponto, novamente, utilize o f de 1. Menos 3 vezes 1, que é igual a menos 3. Olha aqui, ó. Quando o x é 1, o y é menos 3. Acabou. Está feito o gráfico. Olha como é fácil. Se você sofria para construir um gráfico de uma função do primeiro grau, não sofre mais depois dessas dicas do professor Gandhi. Tá bom? Vamos seguir. Nós temos mais um gráfico ainda. Próximo gráfico é o gráfico da função constante. Qual a principal característica da função constante? É aquela função onde o a vale zero. Professor, não é o x que vale zero? Não, o x não vale zero não. O x pode até assumir o valor zero, mas para assumir, como sumiu aqui, ó, f de x igual a b, é porque o a é que vale zero, não é o x que vale zero, é o a que vale zero. Então, se o a é zero, 0 vezes x dá zero. Então, ficou só o b, que é o coeficiente linear. Então, esse gráfico, que é chamado gráfico de uma função constante, é um gráfico que é paralelo ao eixo x. Por que paralelo ao eixo x? Porque qualquer x terá sempre a mesma imagem, que é justamente o b. Eu não tenho um x para substituir, então qualquer x será sempre igual a esse b.
Por isso que é chamada função constante, porque a imagem ela não muda. Então, se o b for positivo, nós marcamos acima do zero. E se o b for negativo, nós marcamos ele abaixo do zero. Isso é como nós fazemos o gráfico de uma função constante. Positivo acima do zero, negativo abaixo do zero. Eu podia até colocar aqui um exemplo, bem rápido. Se eu tenho aqui f de x igual a 2x, não, desculpa. F de x igual a 2. Então, se aqui é o 0, aqui é o 2, está feito o gráfico. Outro exemplo, agora do lado negativo, f de x igual a menos 3. Então, se aqui é o 0, menos 3 passa aqui do lado. Deixa eu só ajeitar esse... Sai um pouco... Tá aqui a reta. Onde aqui é o menos 3, ok? Então, o gráfico paralelo ao eixo x, certo? Vamos agora fazer uma aplicação. Ao escolher um plano de saúde, uma pessoa se depara com duas situações. O plano A, R$ 200 de inscrição e R$ 50 por consulta. O plano B cobra R$ 300 de inscrição e R$ 40 por consulta. A função correspondente a cada plano seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta seria: em que situações o plano A é mais econômico? E o plano B, e qual situação o plano B é mais econômico? Os dois planos se equivalem, tá certo? Então ele quer saber em qual situação o plano A é mais econômico, em qual situação o plano B é mais econômico, e em qual situação os dois são equivalentes, ou seja, você vai pagar o mesmo valor, tá ok? Bom, primeira situação, vamos aqui encontrar quais são as funções. Nós já vimos isso na aula 1, né? O plano A, ele cobra R$ 200 de inscrição, ou seja, ele cobra R$ 200 fixo, né? E R$ 50 por consulta. Então, esses R$ 50, ele é ligado à variável. Então, eu vou colocar aqui que o S de A será 50x mais 200. E o S de B, ou seja, a função em relação a B, ela será 40x mais 300. Ok? Bom, isso aí já seria as funções correspondentes de cada plano. Como seria o gráfico disso? Vamos fazer aqui um esboço desse gráfico. Eu sei que o A, ele parte do 200, ó. Lembra? 200. E a função ela é crescente, então ela é nesse sentido, certo? Já a função B, ela parte do 300. Ela também é crescente, só que o coeficiente angular dela é menor do que o SA. Então, ele não é tão inclinado, ele será assim. Então, bem aqui, terá um ponto onde as duas retas vão se tocar. Ou seja, esse ponto é justamente onde os dois valores são iguais, certo? Os dois valores são equivalentes. Então, como é que eu faço para encontrar esse ponto? Esse ponto é justamente o ponto onde a função A é igual à função B, onde eles têm o ponto x e as imagens em comum, certo? Então, eu vou ter que 50x mais 200 é igual a 40x mais 300. Passando o 40x para esse lado e o 200 para o outro, eu vou ter 50x menos 40x igual a 300 menos 200. Então, 10x será igual a 100, onde o x é igual a 100 dividido por 10, que é igual a 10. Então, este ponto aqui é justamente o ponto que tem o x igual a 10. Então, eu tenho valores menores do que 10, eu tenho valores iguais a 10 e tenho valores maiores do que 10. Então, ele está perguntando em que situações o plano A é mais econômico do que o plano B. Bom, este aqui é o ponto A, esse aqui é o plano A
e esse aqui é o ponto B. Então, quando A, né, quando o x for menor do que 10, o plano, né, quando o x for menor do que 10, ou seja, nesse ponto aqui, ó, nesse intervalo, o plano A é mais econômico. Então, x menor do que 10, o plano A é que é o econômico. Eles são equivalentes justamente quando o x for igual a 10, ó, porque eles têm a mesma imagem, eles vão ter o mesmo custo, certo? Então, no x igual a 10, eles são equivalentes. E quando o B será melhor? O B será melhor justamente bem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a reta, a reta B está abaixo da reta A. Isso ocorre quando? Quando o x é maior do que 10. Então, quando o x é maior do que 10, não é o plano A que é melhor, será agora justamente o plano B, ok? Bom, pessoal, então com isso nós finalizamos a nossa aula número 2 sobre função do primeiro grau. Nós vimos como fazemos os gráficos, né, de uma função afim, de uma função linear e de uma função constante, e como nós podemos aplicar. E vocês não percam, né, a aula 3, que é sobre o coeficiente angular da reta e também sobre a equação geral da reta, ok? Muito obrigado, continue no canal, se inscrevam, deixem seus comentários, certo? Façam perguntas que eu respondo depois. Até mais, então.